mas tivemos um bom tempo, comemos bem. Queríamos agradecer, né, todos os que ajudaram, né, porque é trabalho, gente. Tinha muita gente na minha casa. Nossa casa ainda está de cabeça para baixo. Tirei todos os móveis, virou salão de festa. Mas foi muito bom para eles, né? E nós alegramos no Senhor, porque nós podemos dar um lugar para os meninos estar, né? Eu sempre creio nisso. Se nós não damos oportunidade, o mundo vai dar. Sua opção na vida é abrir as suas portas ou fechar as suas portas. Mas sabe, toda vez que fechamos as nossas portas, nós damos oportunidade para o inimigo. Mas toda vez que abrimos as nossas portas, seja o que for, nós damos oportunidade para Deus. Vamos abrir nossas vidas no livro de Lucas, capítulo 19. Feliz das mães, né? Todas as mães. Não tem palavras para agradecer às mães pelo trabalho que fazem, né? É um trabalho que começa com criança, mas termina com adultos, né? Eu acho engraçado que eu pensei que, todavia, quando a gente ficava mais velho, a gente não precisa trabalhar mais. Mas toda vez eu vejo que o trabalho é o resto da vida, né? Eu acho que até os judeus têm uma mentalidade certa, né? Porque eles planejam a segunda, terceira geração. O investimento deles não é numa geração. O investimento deles é a segunda ou terceira geração, né? É uma coisa interessante, né? Às vezes nós não temos, vamos dizer, dinheiro, né? Investimento monetário para investir nossos filhos, mas nós temos investimento espiritual. E nós temos de alcançar quanto mais gerações possíveis, né? Através desse investimento, né? Não desfalecer, continuar até o fim. Livro de Lucas, capítulo 19, nós vamos ler começando o versículo 1. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo ele de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passando por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorcer alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai, vimos diante de Ti, Te agradecer, Te honrar, meu Pai, apreciar, Senhor, essa manhã e estar grato pela Tua palavra, pelo que ela produz, pelo que ela vai fazer nesta manhã. Pedimos que o Senhor fale conosco, o Senhor possa ministrar em nossos corações tudo que o Senhor tem em Teu coração, Pai. Eu peço a Ti nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor. Então, Jesus passava por Jericó. E nós vamos pensar um pouquinho nisso.
Deus estava falando comigo ontem à noite, no meio da festa, sobre essa passagem, né? E quando todo mundo começou na verdade, esqueci todo mundo de casa, né? Feio, né, pastor? Mas era já meia-noite e meia, né? E eu precisava ter um pouquinho de calma, paz na casa, aí eu mandei todo mundo embora. Mas consegui ficar até 1h30, né? Glórias a Deus, né? Que bom que eu não preciso de muito sono para funcionar. Mas Jesus estava me mostrando uma trajetória, né? Essa trajetória ia se acabar Jesus chegando em Jerusalém. Jesus chegando para a sua entrada triunfal, né? Onde ele ia ser uma oferta, né? Declarada por Deus para ser o resgate, o preço pago pelos pecadores. Pela vida dos pecadores, pelos pecados de cada um de nós. E nesse processo, né, nós vimos que Deus estava trabalhando numa jornada. Eles saem de Galiléia e normalmente eles faziam a jornada caminhando o Rio Jordão, até chegar num lugar onde eles viravam e subia. Em Jerusalém não é no vale, mas é no monte. Um grupo de montanhas, terra dos jebuseus, e lá era onde tinha Sião, onde nós vimos os salmos, era a cidade do rei, era a cidade de Deus, era onde Deus tinha o seu templo, era onde Deus tinha o lugar de adoração, era o lugar onde ele se reunia, era mandatório, era obrigação de um cidadão judaico de estar presente em pelo menos as festas anuais. E nós vimos Jesus subir nessa trajetória, né? Descendo o Rio Jordão e depois virando e subindo no Jericó, na cidade de Jericó. E Deus começou a ministrar no meu coração sobre esses dois pontos, Jericó e Jerusalém. Cada um tem uma função, cada um tem uma declaração. E o que nós vamos falar nessa manhã sobre isso, né? Desde o momento que Jesus aproxima de Jericó, a Bíblia começa a falar sobre o que ele começa a fazer. Nossas vidas, elas são transformadas, nossas vidas são, vamos dizer, são alcançadas nessa aproximação de Jericó. Jericó é bem diferente de Jerusalém. Jerusalém é lugar de adoração, né? Forte, né? Tá até com saudade. Tá com saudade, né? Eu até pensei que era meu cachorro aí. Segundinho, né? Eu tenho que recuperar, né? Cabeça. Mas lembrei, né? Do meu amigo que respira dessa forma e voltou. Em Jerusalém é diferente de Jericó. Jericó é cidade de incerteza, cidade de maldição. Historicamente, acho que foi 3 vezes que ela foi destruída. Ela nunca ficou num lugar muito tempo. Ela sempre era reconstruída em outro lugar, perto. Às vezes a entrada virou a saída, às vezes a saída virou a entrada, por causa da maldição, da declaração divina. Mas era a trajetória para subir para Jerusalém. A promessa estava em Jerusalém, mas nós vamos falar sobre isso hoje. A oportunidade estava em Jericó. A oportunidade não estava, e você vai ver pela trajetória. A gente vai falar sobre Zaqueu, mas eu quero que vocês vejam a visão, né, ampla dessa viagem. Jericó, onde Deus trata com nós. Aleluia. Jerusalém, onde Ele nos dá uma missão. Onde Ele declara o nosso propósito, Ele nos dá autoridade. Em Jerusalém, Ele nos dá, né, a habilidade de ver o que nós somos capazes de fazer. Mas até chegar naquele lugar, nós temos de passar por Jericó. Jericó é o lugar onde Deus traz oportunidade em nossas vidas.
Toda vez que Jesus passava por Jericó, trazia uma oportunidade. No começo da trajetória, nós vimos aqui no texto, começando no versículo, capítulo 18, nós vimos Jesus passando por Jericó. Aproximar de Jericó já começa a história do cego. Jesus não tinha chegado no lugar, mas a oportunidade chegava nele chegar naquele lugar. E eu não quero falar muito, porque nós vamos ter ceia hoje, né? Uma celebração pequena do Dia das Mães. Mas eu quero falar para você nesta manhã sobre o que Deus quer fazer. Todo mundo aqui vai ter de passar em Jericó. Eu vou até ser um pouquinho mais claro. Todo mundo aqui vai ter de passar várias vezes em Jericó, porque você não tem uma área para trabalhar, né? Você pode ter uma área linda, maravilhosa, santa, poderosa, mas você tem uma área suja, amaldiçoada. Você tem lugar de incerteza, de dúvida. Você tem lugar onde você não é forte. Você tem lugar onde você está desesperado, onde você talvez está vestindo uma capa que declara o que você não quer ser, mas você está nesse pensamento que você está sem opção. Jericó é lugar onde nós sentimos que nós não temos opções. Jericó nós não sentimos que temos fé. A Jericó também é um lugar de oportunidade. Jesus passava por Jericó para criar oportunidade. Quando Jesus passa por nossas vidas, da mesma forma que ele passou em Jericó, ele não está querendo nos destruir, mas ele está querendo criar oportunidade para ele conseguir fazer algo em nossas vidas. Jericó era lugar, era símbolo onde o pecado reina, onde o desejo reina. Jerusalém era o sinal, era o símbolo, o lugar onde Deus reina. Onde Deus tem as suas decisões. É engraçado porque Jerusalém era o lugar onde Deus ofereceu o seu filho como sacrifício. Mas pastor, não foi em Gólgota, mas era parte de Jerusalém. Era parte das montanhas. Era parte... No fim, era a parte condenável, era a parte onde eles estavam ali demonstrando a ira de Deus, a condenação de Deus, onde eles declaravam ali, né, as pessoas que estavam para morrer. Mas também era o lugar onde tinha Sião, né, onde nós vimos os salmos escritos, né, aqueles que confiam no Senhor são igual ao monte Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Nós vimos Deus falar no mesmo lugar, na mesma cidade, onde há uma estrutura de estabilidade, existe lugar de condenação. Mas para chegar naquele lugar, você tem de passar por Jericó. Você tem de subir. Você sai do Rio Jordão, você sai do lugar onde tem, né, abundância de água, abundância de comida, abundância de vida, e você entra numa cidade que declara um outro fato. E nós vamos entrar nesse pensamento. Toda história de Jericó, ela entra em 3 falas. Todos. 3 coisas Deus declara quando ele entra naquela cidade. 3 coisas ele declara quando ele interage com a vida de Zaqueu. Quando as muralhas caíram, Deus teve de mostrar algo ali, declarar algo ali. Na sua vida não pode ser diferente. Na minha vida não pode ser diferente. Senão nós vivemos uma vida onde nós nunca achamos esperança em Deus. Onde nós ficamos ali em Jericó e nunca conseguimos subir para a terra onde Deus prometeu para nós. Onde nós podemos adorar Deus com liberdade. Onde nós não estamos ali, né, lamentando, né, questionando, não entendendo. Nós vimos aqui, Jericó era um lugar onde nós podemos investir algo que nos foi dado, a oportunidade. Então, em Jericó nós vamos falar de algumas coisas. Reconhecimento. Jericó era o lugar onde nós reconhecíamos Deus.
Porque Deus nos reconhece. Deus sabe o nosso nome, né? Eu sei que Zaqueu ficou bem animado, porque ele era o chefe dos publicanos, mas ele não era reconhecido na cidade dele. É engraçado, um chefe tem que subir numa árvore para ver Jesus. Em frente à multidão, a multidão não dava espaço para ele, mesmo ele sendo chefe. Imagina um chefe não tendo espaço numa cidade. É engraçado porque nossa ideia é que um chefe, um presidente, uma pessoa que tem um certo status, ele é o primeiro a entrar. Né? Ele é o primeiro. Se fosse a ideia judaica naquela época de igreja, os mais ricos sentavam na frente, os mais pobres entravam atrás. A ideia toda é que quem tinha dinheiro ficava na frente. Né? Era o melhor lugar, era o que bancava mais. Mas ele não tinha nem direito de entrar no templo. Ele não era nem reconhecido por isso. A sua posição, o que ele fazia o dia a dia, tinha destruído a opção dele de ser reconhecido. Porém, Jesus fez questão de reconhecer, para ele reconhecer quem era. Deus, ele quer que nós tratamos os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas, não reconhecendo elas, mas reconhecendo ele. Quando Paulo escreve o livro de 2 Coríntios sobre a sua fraqueza, né? Paulo não tinha costume de ter fraqueza. Paulo era aquela pessoa que achava que ele podia todas as coisas. Ele enfrentava as coisas diferentes, né? Você vê a forma que ele escreve, ele falava, eu tenho mais de orgulhar, eu sou fariseu dos fariseus, judeu dos judeus, eu nasci na tribo de Benjamim. Ele sabia de onde ele era, ele sabia de onde ele ia, ele sabia a sua posição. Porém Deus fala, você sabe quem você é, mas você não tem de entender quem eu sou. Amém. Você também, meu amado, você não pode só saber quem você é, você não pode só saber que você é filho tal, da igreja tal, da avó tal, que era cristão, que orava, sem saber quem ele é. Porque aquela pessoa que começou a sua jornada teve que reconhecer não de onde ela veio, mas para onde ela estava indo. A importância da nossa vida cristã não é de onde nós começamos simplesmente, para onde nós estamos alcançando dia após dia. A Bíblia fala que nós não estamos alcançando coisas qualquer, nós estamos alcançando a salvação das nossas almas. Amém. Deus está nos proporcionando a conquista da nossa vida eterna. Como o sol nasce o dia, como o dia se torna perfeito, nós estamos em conquista de uma vida que nós vamos ter com o nosso Deus. Amém. Aleluia. E nessa jornada nós vamos ter momentos onde nós não sentimos que somos suficientes. Talvez tropeçamos. Talvez não conseguimos enxergar com a visão de Deus o que Deus está falando e ministrando em nossas vidas. O tratamento de Deus não é um tratamento só para hoje, mas é um tratamento para o amanhã. O tratamento de Deus não é só para o imediato. Deus não só pensa nesse momento, Ele pensa no dia da manhã, Ele pensa na semana que vem, Ele pensa no mês que vem, Ele pensa no ano que vem, Ele pensa em todo o tempo. Porque tudo pertence a Ele. Amém. E nós vimos nessa ministração que Ele faz com Zaqueu, Ele está querendo declarar para ele: você precisa reconhecer que eu sou. Eu não sou só uma pessoa que está gerando multidão. Eu não sou só uma pessoa que estou gerando um ambiente onde todo mundo se sente bem-estar. Hoje a igreja é um lugar onde nós sentimos bem-estar, mas a Bíblia fala que igreja é lugar onde Deus está. E se Deus está, nós vamos sentir bem, não porque nós estamos num lugar legal, onde pessoas estão legais, mas porque o nosso Deus, aleluia, onde nós reconhecemos, nós choramos. Quando eu chego aqui, eu vejo uma pessoa chorando, eu estou entendendo que ele está reconhecendo quem está com ele, aleluia, quem está segurando a sua mão.
Eu às vezes não sei da necessidade, da dificuldade, mas eu reconheço o Espírito Santo ministrando dentro da nossa alma a quem nós pertencemos. Nós temos de entender isso. Deus está declarando igual falamos em inglês, ownership, a quem nós temos dono, quem pagou as nossas vidas, quem está declarando quem nós somos. É importante isso, porque Deus está sempre declarando para nós algo. E nós estamos sempre declarando para Ele algo que nós não conseguimos alcançar. E Ele está sempre declarando para nós algo que nós podemos alcançar. Nós estamos sempre declarando para Ele o que nós não somos capazes de fazer. E Ele está sempre nos mostrando que Ele é. Jesus entrava naquela cidade para criar oportunidade para as pessoas que não conseguissem ver. A ideia de um servo em Jericó, que tinha família, que tinha pais conhecidos na cidade. Para eles escrever no texto de ser conhecido, gente. Não só conhecido naquela época, vocês devem entender que era algo que foi escrito décadas para frente. Eram pessoas que eram reconhecidas, a história era verídica, as pessoas tinham de ser notadas, todo mundo tinha que ter noção do que estava acontecendo. Você pode falar para mim, como pastor, você se lembra de um boato 10 anos atrás? E você se lembra, não estou falando do boato, estou falando, você lembra de algo que aconteceu 10 anos atrás, que você pode até marcar na tua cabeça. Foi na casa do irmão tal, aconteceu essa situação, e você sabe por quê? Porque marcou sua vida, porque você estava presente. Quando Jesus ressuscitou, a Bíblia faz questão de falar que teve 500 pessoas que tinham noção que Ele era o mesmo que estava na cruz e agora estava andando por ali. Por que é escrito ali? Porque em Coríntios é escrito, olha, nós temos esse povo aqui que está falando e muitos ainda estão vivos hoje quando escreve lá. Por quê? Porque nós entendemos, não é uma fábula, não é uma ideia, não é uma noção, é algo que aconteceu, que foi marcado nas vidas, que está marcando nossa vida até hoje. Amém. Esse homem não tinha nada marcando no seu coração, senão rejeição. E eu não sei o que está marcando no seu coração. Eu não sei por que Jesus tem de passar no teu Jericó. Eu não sei o que está marcando a sua alma para você entender e reconhecer quem Jesus é. Amados, não é reconhecer que ele era um servo popular, não, é reconhecer quem ele era. Jesus passava naquele lugar e fazia coisas extraordinárias. Extraordinárias para a nossa época de hoje, mas era extraordinárias para aquela época. Hoje nós estamos desconfiados, se uma pessoa conhece e chama nós por nome, nós vamos, será que ele tem acesso à internet? Será que ele conhece eu no Facebook? Nós ficamos com essas, mas naquela época não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha nada. Não tinha nada, não tinha nada, não tinha nada. E para Jesus parar e falar, conheço você por nome, meu filho, era uma coisa assim que chamava a nossa atenção. Amém. Era uma coisa que marcava a nossa vida. Uma coisa que emocionava que nós era. Aquele baixinho desceu rapidamente. Ele correu para baixo. Para o quê? Por que ele fez tudo aquilo? Porque ele entendeu que não era todo mundo que dava reconhecimento para quem ele era. Até mesmo quando Jesus vai na casa dele, a primeira coisa que eles fazem é falar mal de Jesus. Se esse homem soubesse que esse homem é pecador, ele vai na casa de pecador. Gente... Hoje tem crente que não vai na casa de pecador. Em vez de ser luz, ele é trevas. As trevas é tão forte que não conseguem iluminar lugar nenhum. A gente acha que trevas são os pecados dos outros, mas às vezes trevas são os nossos pecados. Às vezes trevas são o que nós somos, o que nós temos tornado, tipo de pessoa que nós somos. Nós achamos que somos melhores que tudo e todos, achamos que temos direito de falar quem pode, quem não pode, quem é isso, quem não. Eu me lembro um dia, eu estava na igreja anos atrás, né? E tinha um rapaz feio no negócio. Nossa, é aquele boato da igreja, o homem estava num pecado bravo, né? E eu
camarada não tinha muita noção de igreja. Deus põe alguns dons na vida de um camarada que não tem noção, para espantar os que têm noção. E no meio do culto de oração lá, o homem começou a chorar. E a oração dele subiu para o céu e a resposta desceu para mim. E eu naquele canto, atrás da igreja, eu sempre estava mais ou menos no terceiro banco lá da Rio de Preço, e Deus falando assim para mim: eu perdoo quem eu quero, quando eu quero e da maneira que eu quero. E eu espontâneo, eu comecei a tremer, falei: o que é isso? Sim, Senhor. Mas vocês têm de entender que não simplesmente era Deus falando, era a braveza da voz dele. Porque as pessoas achavam que Deus não tinha direito de perdoar. E eu, do canto do meu ouvido, escutei alguém chorando. E chorava. Porque Deus faz o que Ele quer. Amém. O perdão dele não é algo que nós podemos esconder, botar na nossa bolsinha e falar: é para mim. Não, é para todos que nele Amém. é para todos que nele confessar. É para o mais vil pecador. Vocês entendem quando nós chegamos diante dele e falamos: Senhor, eu sou nada. O céu levanta e fala: mas ele é tudo. Amém. Este homem reconhecia que ele estava numa posição onde ele não era reconhecido. E Deus mostra para ele, no meio de uma multidão, a importância da vida dele. Deus quer mostrar no meio da multidão a importância da sua vida. Amém. Jericó é um lugar de oportunidades. Jesus nunca fez declarações de trabalhos, de tarefas em Jericó. Ele lançou oportunidades. O cego, quando fala que Jesus aproximando, ele teve a oportunidade, porque ele reconheceu que esse homem não era um homem qualquer. Ele clama e fala: filho de Davi. Todo mundo conhece a história. Esse era o cego mais famoso da terra. Vou dizer que ele é o mais famoso do céu. Hoje ele vê. E lá no céu todo mundo vai chegar para você. Você é o rapaz que Jesus curou no caminho de Jericó, né? É só eu mesmo. Ah, rapaz, como é que foi o negócio? Como você estava lá e falando que Jesus. E eles falavam como Jesus, como a gente fala do jogo de futebol, gente. Meu time perdeu. Ou como a gente fala de um dia mal. Este homem começou a falar: vocês não entendem? Ele é o filho de Davi. Eu não consigo enxergar, mas eu vejo mais que vocês. Gente, nós não precisamos ver para reconhecer quem ele é. Tem gente precisando de ver. Mas se torna multidão no processo. O cego que não via se tornou uma oportunidade. Ele grita, ele fala, ele declara, até que o Filho de Deus escuta. Deus está querendo ver o teu clamor, amado. Amém. Tem gente que parou de clamar porque Deus não respondeu na hora que Ele quis. Deus quer ver. É engraçado, Deus senta aqui e às vezes Deus fala umas coisas assim, bem interessantes para mim, né? Todo mundo quer ouvir Deus falar, né? Mas nem tudo que a gente quer ouvir de Deus é legal. Eu falo que não é legal, não é porque não é legal ouvir Deus. Não é legal porque tudo que Deus fala exige uma mudança. Eu tive uma semana ruim. Semana foi muito ruim. Mas eu fui calado, porque falar demais é uma coisa que eu aprendi que não funciona. E no meio dessa luta interior que nós temos, né, o que Deus nos dá como visão de fazer e o que nós conseguimos fazer com as nossas mãos,
são completamente diferentes, né? Eu consigo enxergar com os meus olhos o que Deus quer que eu faça, mas as minhas mãos parece que não alcançam chegar lá. Parece que é um sonho, parece que eu estou nublando na nuvem, parece que eu não consigo ver, mas eu sei que está ali. Eu consigo ver com os meus olhos, não olhos abertos, mas olhos da fé. Mas eu não consigo tocar com as minhas mãos. E muitos de nós frustramos por causa disso, porque achamos que nós precisamos tocar naquilo que Deus nos mostra. Na verdade, Deus precisa tocar naquilo que Ele nos mostra, e nós precisamos segui-lo. É engraçado, eu sentando aqui, e Deus falou assim: filho, eu falei, sim, Senhor. Ele falou assim: você tem de me dar todo o seu esforço. É verdade. E eu, na minha cabeça, falei, peraí, o que eu estou fazendo até agora? Talvez o teu esforço está ligado no que você acha que você pode dar. Eu me lembro um dia eu estava pregando em Port Chester, e Deus falou uma coisa para mim que eu declarei e nem pensei duas vezes, né? Depois do culto, a irmã chega para mim e falou assim: o que você falou tocou no meu coração. E eu vou falar o que eu falei. Deus estava dando uma mensagem, e no meio da mensagem eu recebo, né, algumas coisas que são pessoais, né? Eu tive até um jovem, 2 semanas atrás, está dando discipulado para um grupo lá em Port Chester, e dando discipulado, e uma moça lá falou assim: pastor, explica uma coisa, como é que você sabe que nós estamos falando no nosso banco, no nosso carro? Eu falei, como assim? Não, a gente estava começando uma coisa no nosso carro, e falando no culto do senhor falando a mesma coisa. Do mesmo jeito que a gente estava falando. Eu falei assim, eu vou te explicar exatamente. Deus estava querendo pegar a tua atenção. Então Ele me revelou o que você falou, sem me falar quem falou. Para eu não achar que eu sou o dono né? Ele só me mostra o que eu preciso saber. Mas você sabe. E ela, os olhos começou. Ficou assim, ela falou, mas pastor, Deus estava me ouvindo? Eu falei, a gente pensa que Deus não tem autoridade de ser Deus. Nós pensa que Ele tem que ser igual a nós, limitados por paredes e situações. Mas a Bíblia fala que todas as coisas são nuas e patentes aos olhos, que tudo vê. E ele viu o que ela falou. E ela falou, mas quem te falou? Eu falei, eu não vou nem saber quem me falou. E ela entra, na pouco sai, né? E naquele momento que eu estava falando naquela pregação, Deus falou assim, tem pessoas aqui pensando que eles chegaram ao seu limite. Aí eu falei uma coisa, atrevido, né? Pastor Alex faz umas coisas atrevidas. Se Deus não parou de dar luto, é porque você aguenta mais do que você está falando. Você pode aguentar. Você acha que você está no seu limite. Mas Deus, Ele nunca dá para nós mais do que podemos aguentar. Então, o seu limite foi levantado por Deus. Amém. Glória a Deus. Eu achei interessante que no fim do quando ela chegou para mim, ela falou assim, pastor, eu pensei que eu tinha chegado ao meu limite. Eu falei, não, irmã, o limite seu é onde Deus aparece. Se Deus não apareceu ainda, você não chegou no seu limite. Escuta o que eu estou falando. Se Deus não apareceu ainda, você não chegou no seu limite. Você é mais forte do que você pensa. A estrutura que Deus está construindo é mais forte do que você imagina. Deus não apareceu porque você não chegou no seu limite. Aquele homem começou a clamar e ele não parou até ele ouvir. O mestre te chama. Aleluia. Amém, aleluia. Aquele homem ficou escondido numa árvore até Jesus falar, hoje eu vou entrar na tua casa. Glória a Deus. Imagina, ninguém entrava na casa do chefe dos publicanos. Só o lixo da cidade, os publicanos, né? Só o lixo reunia com os lixos. Jesus entrou no meio dos lixos e santificou eles. Vocês estão entendendo? Nós achamos que a nossa santidade vai santificar nós. É a santidade dele que nos santifica. É a glória dele que nos dá honra. É o poder dele que nos transforma. Jesus entrava onde tinha pecado, porque ele sabia que o pecado tinha de se curvar diante daquele que era Rei dos Reis. Glória a Deus, aleluia. E Senhor dos Senhores.
Nós precisamos reconhecer. Jesus está sempre colocando nós em situações onde nós, sabe, aquele povo que está na igreja há tanto tempo e alcançamos tanta coisa, sabemos tanto, mas não sabemos nada, porque não reconhecemos o que Ele pode fazer. Achamos que Ele é limitado como nós somos, achamos que Ele não entende como nós não entendemos, mas Ele não é nós. Graças a Deus. Ele é o Senhor. Amém. Ele não senta num trono feito pelas mãos humanas. Ele senta num alto sublime trono, Aleluia. onde só aqueles que chamados, né? Não é igual a Esther que entrava atrevidamente na presença do rei. Nesse rei, nem o atrevido entra. Ele tem de levar uma pessoa para aquele lugar, para mostrar quem ele é. Amém. Não é todo mundo que entra. Vai na Bíblia ver quantas pessoas conseguiram enxergar Deus. Poucos, todos eles foram levados. Isaías levado em espírito, João levado em espírito. Eles não foram porque eles podem. Você não vai conseguir porque você pode, é porque você é levado pelo Espírito. Aleluia. Você é carregado pelo Espírito. Aleluia. Você é usher, você é levado na presença do Rei para reconhecer a grandeza que Ele é, para que Ele cresça e você diminua. Para que Ele apareça e você se constranja. Amém. Ah, aquelas não são canções, são alguém que entendeu o que Jesus é. Jesus não é um ser, Ele é o Senhor. Ele apresenta para nós como um filho, um irmão, um amigo, mas Ele ainda é honrado nos céus como Senhor. Aleluia. E mesmo que Ele apresenta de nós de uma forma que nós somos acessíveis a Ele, isso é um privilégio. No meio da multidão de tanta gente que queria que Jesus entrasse na casa dele. Este homem que fez um esforço diferente, que fez uma estratégia diferente. Ele não estava ali para ser reconhecido, ele estava ali para enxergar. Tem gente querendo ser reconhecido, e eu peço para você, procure a Deus para enxergar. Amém. Procure a Deus para reconhecer a grandeza. Sobe em lugares que ninguém sobe, anda por lugares que ninguém anda, faça o que ninguém faz. Quando você não tem força, eu acho interessante o livro de Hebreus capítulo 2 que fala dos homens que não alcançaram aquilo que Deus mostrou para eles, mas eles acharam força aonde não existia força. Eu acho interessante porque que nós não conseguimos achar força onde não existe força. Porque nós estamos esperando um Deus que faz tudo para nós. Nós queremos ser a geração mimada. Mas a Bíblia fala que nós somos uma geração que achamos que somos ricos. Nós somos pobres. A Bíblia fala que nós somos uma geração que não enxerga e precisamos de um colírio especial para poder enxergar, para poder ver, reconhecer. Nós somos geração que não reconhece porque achamos que Deus tem de entrar no nosso rotina. E Deus não vai. O céu, ele está na rotina de Deus. Jesus é o sol, né? E tudo está voltado, igual a galáxia, igual o nosso lugar, o celeste, onde tem o sol e os planetas rodando em volta daquele sol. Jesus é o sol. E nossas vidas estão rodando em volta daquilo que Ele está fazendo naquele lugar. Você é parte, mas você não é a razão. Todos nós somos participantes. Quando Pedro escreve assim, olha, quando você entende, você vai fazer Jesus Senhor do teu coração. E Ele vai te dar razão para você ajudar para os outros. Tem muita gente falando do Evangelho sem razão, né? Falando que Jesus vai matar todo mundo, em vez de falar que Jesus veio para salvar o mundo. Tem gente falando que toda espécie de gente é digno do inferno, mas você que é digno do inferno.
E Ele salvou nossas vidas. Para que hoje chegamos diante dEle, lavados, remidos no sangue dEle, com vestes brancas que nós não merecemos, com nomes que nós não sabemos, com coroas que não deviam estar nas nossas cabeças. Aí você pensa, por que foi tão fácil para um líder como aqueles anciões lançar suas coroas diante do rei? Porque eles não achavam que eles mereciam. Tem gente não tirando as coroas porque eles pensam que eles são donos dela. As nossas coroas não foram feitas para ficar nas nossas cabeças. As nossas coroas foram feitas para ser lançadas diante de Deus. Amém. Aquilo que nos honra foi feito para lançar diante dele, que merece Aleluia, honra é e verdade. glória. Glória a Deus. Meus amados, o reconhecimento é quando você entende quem você é. Eu acho engraçado como Deus usa aquele que reconhece que ele não é nada. É verdade. Aquele que ele acha que não pode, Deus levanta. Aquele que não tem significância diante dos homens, Deus tira e exalta e ressalta. E as pessoas falam, como pode Deus fazer algo dessa forma? Porque Deus, Ele está atrás de corações que reconhecem a Ele. Jericó é o lugar de reconhecer. Em todas as áreas da tua vida você vai ter de reconhecer o Senhor. Não é nos lugares que todo mundo vê, mas nos lugares que ninguém pode enxergar. São os lugares onde nós precisamos do sangue dele mais que tudo. O lugar onde que nós seguramos ele com unhas e dentes. Ficamos de igual aquela mulher diante dele, pedindo que aquelas migalhas que caem na sua mesa são suficientes para alimentar a sua necessidade. Igreja, reconheça o poder da migalha. Reconheça que o que sai da mesa dele é benefício para a sua alma, porque te abates, ó minha alma. Crês em Deus. Deus está aqui nos levando ao lugar onde nós estamos dobrando diante do nosso Rei. Amém. Aquele chefe estava acostumado de mandar nos outros, de cobrar mais do que ele tinha, de cobrar. Ele estava acostumado a ter uma casa grande, servos e servas. Ele estava acostumado, mesmo não reconhecido, isso era como um combustível para ele fazer mais aquilo, para a importância da sua vida ser aquilo que ele tinha e não o que ele conhecia. Mas naquele momento ele viu que ele precisava conhecer algo que era maior do que ele, que era mais importante que ele, né? Ele podia ficar como muitas pessoas ficam, eu vou ficar aqui, que se Deus quiser ele vem aqui, como se Deus precisa de você para existir. É engraçado como Deus nos trata, sabendo que nós pó, Ele não trata-nos como pó. Ele pega o pó e faz boneco. Ele traz vida ao boneco que era pó. Quando você morre, você se torna pó de novo. E ele tem de fazer você outro boneco. Agora sem pecado. Agora sem nada que impede que você seja está perto dele. Deus está neste lugar para te falar, meu amado, que o teu Jericó é um lugar onde ele te faz reconhecer. Tem gente que está passando por tormento da alma, tem gente passando por dúvida, tem gente passando por a escassez, tem pessoas andando pelo deserto, subindo aquele trajetório difícil de Jericó, aproximando daquele lugar onde não parece como nada bom. Tem gente aqui passando por isso e Deus está levando você para Jerusalém. Jerusalém é o lugar onde Ele vai mostrar o investimento da sua vida. Mas até você chegar lá, você tem de dar para Ele reconhecimento. Aleluia. E aquele homem desce. Porque o que ele tinha de valor se tornou sem valor. Deus quer te dar um valor diferente. Nós vimos Zaqueu descer daquele lugar
e começar a ver em Jesus uma oportunidade. Eu quero que você entenda que tem pessoas aqui que o processo de reconhecimento é uma fase só. É para levar-nos no lugar onde nós podemos ser transformados. Transformação é pessoal. Transformação tem de sair de você. Aquilo que você não transforma, não é por causa que, eu acho interessante, tem gente esperando que o pregador faça algo para te transformar. Não é o nosso trabalho. O nosso trabalho é te dar para você a oportunidade de entregar para ele o que você não quer mais. O que você vê que não é importante. O que você vê que precisa ser mudado. A ideia de ser transformado, né? A ideia de entrar num casulo, né? E sair de uma forma diferente é uma opção sua, é pessoal, né? Aquela minhoquinha, aquele negocinho tem de entrar e fazer. Não é feito por ele, o casulo é feito por ele mesmo. O lugar onde Deus transforma tem de ser primeiro um lugar que foi feito pelas mãos, pela a estrutura dele. Gente, tem pessoas achando que isso aqui é mágica. Não é mágica, não. Aí, pastor, mas você fala que quando você aceitou Jesus, você foi transformado, porque eu criei. Não põe coisa grande no homem, não. Eu estava completamente bobo. Eu falei, Deus, eu creio. E Deus, Ele torna a fé como justiça. Você entenda isso. Abraão não era homem especial, mas ele creu. E Deus contou a sua ação de fé como justiça. Aleluia. Tem gente honrando o homem que simplesmente creu que Deus era capaz de fazer. O ato de fé é mais forte do que você imagina. Muito forte. A ponto de tirar vícios, tirar situações. Por isso que muita gente não entende que Deus não tira tudo. Para nós não ficar nessa ideia de mágica. Né? Quantas vezes as pessoas chegam para mim e falam, queria ser igual ao Senhor. Eu falei, por quê? Porque Deus tirou tanta coisa de você de uma vez, Não fiz nada. Não foi eu nada. Eu simplesmente estava cansado. Cansado de lutar. Cansado de tentar. Cansado de viver pelo que eu achava. Por um segundo da minha vida eu falei, não de uma maneira qualquer, mas de uma maneira que Deus falou, eu uso isso. A ideia de Paulo sentado lá, olhar para a cara do rapaz e ver fé nele. Pega aquela fé e faz algo milagroso. Gente, quando Deus vê fé em você, Ele faz algo milagroso. Amém. Quando Ele vê uma oportunidade. Você não está entendendo? Deus, Ele quer fazer muito mais que podemos imaginar ou até pensar, mas Ele está esperando oportunidades. Deus está dando para você oportunidades. Dia após dia, Deus está fazendo oportunidades para te fazer uma pessoa diferente. Eu pensava que depois de tanto tempo de crente, o negócio ia melhorar, mas ser mais fácil, mais tranquilo, né? Os hispanos falam, tranquilo. Nada, o negócio piorou. Parece que ficou mais difícil. Mas porque nós estamos chegando mais perto de Jerusalém. Amém. Quanto mais perto de Jerusalém você chega, mais as coisas são complicadas. Mas eu acho interessante que quando você chega em Jerusalém, a profecia sobre aquilo, há palavras declaradas desde a fundação da terra. Né? Nós achamos que as profecias são imediatas. Toda profecia tem seu tempo. Todo bom escatológico entende que toda profecia tem o seu tempo. Receba isso. Amém. Aleluia. Tudo que sai da boca de Deus tem tempo. E o tempo está ligado. Esse momento pessoal de transformação. Amém. Tem gente lá no casulo e no meio do processo fica animado para sair. E continua se arrastando.
O sair do casulo é poder voar, gente. No lugar certo, Deus nos faz voar. Se sairmos antes da hora, nós continuamos com testemunho de casulo, mas não capaz de fazer aquilo que o processo é suposto realizar. A frustração de muitas pessoas é porque o processo tem tempo. A frustração de muitas pessoas que o que Deus realizar na sua família tem tempo. Amém. A frustração de muitas pessoas é que Deus não está realizando aquilo que eu preciso para agora. É porque você não precisa para agora. Os 20 anos que Deus demorou para dar um filho para Abraão foi o processo de andar por fé. Porque Deus quer que ele tenha prazer. Escuta, quando Abacuque escreve aquele texto, ele fala assim, olha, o prazer está no andar, na caminhada, no ver Deus agir a passo, a não ter todas as decisões, mas saber que Deus está nos guiando, a luz iluminando nosso andar, a palavra sendo o nosso guia, o Espírito nos movendo igual ele move o vento. Amados, o processo de andar é o processo de Deus te preparar para quando você chegar naquele lugar onde Deus já estabeleceu que Ele vai te dar um investimento. Amém. Você está pronto para realizar aquilo? Nós vimos que Deus está no processo de transformar você. Reconhecimento, transformação e restauração. Deus reconhece, nós reconhecemos a Deus e Deus nos dá uma posição diferente. Posição não é título, gente. Né? Se você estiver numa montanha, mas se você estiver olhando para a montanha, você não pode ver a paisagem. Mas se você virar 180 graus, você vai ver a paisagem. Muita gente está subindo montanhas, não enxergando para aquilo que Deus tem feito, aquilo que Deus tem realizado. Ele sobe montanhas para simplesmente subir e descer, e não para sentar lá e falar, uau, olha. Né? Eu acho que eu vejo, às vezes, documentários de pessoas que são, escalam montanhas, eles às vezes passam dias em cima da montanha, apreciando a majestade de Deus, a grandeza de Deus. Eles não sabem que Deus existe, mas eles sabem que aquilo não foi feito por acaso. Eles saem dali com um pensamento diferente. Nós estamos dando atrás, nós estamos atrás de algo para ser realizado. Nós não estamos apreciando a caminhada. A posição que Deus está nos levando é para nós ter um momento único. Eu tenho momentos únicos com Deus, entre eu e Deus. Vocês nunca vão ter esses momentos, porque é entre eu e Deus. Vocês vão ter os seus momentos únicos entre você e Deus. Amém. Não tenta ficar apreciando ou vamos dizer, sharing, né? Compartilhando com os momentos dos outros. Não. Nós temos momentos únicos com o Senhor. Esses momentos são momentos de transformação. Para mudar o quê? Os nossos valores. Restauração tem a ver com mudança de valores. Deus não restaura você simplesmente para você sentir que você é melhor que os outros. Ele te restaura para você entender quem te faz melhor do que os outros. Amém. Aleluia. Né? Quando o Paulo escreve o livro de Romanos, ele escreve um dos capítulos, ele fala sobre o enxerto. Ele fala sobre a nação que é enxertada e toma posse agora sendo oliveira brava, sendo algo que estava no meio do chão, é tirado e colocado numa oliveira que é domesticada, plantada, e agora começa a receber a selva, o óleo que sai sobre ela e produz, né, os óleos, e produz fruto. Aquele fruto se torna
unção, aquele fruto se torna iluminação, aquele fruto é combustível, aquele fruto é alimento, aquele fruto é cura. Tudo aquilo foi por causa que foi enxertado no lugar onde produzia o óleo. Mas o mesmo escritor fala assim, não pense que Deus não pode arrancar você também. Se o seu valor não foi mudado, ele te arranca igual fez o outro e põe alguém no seu lugar. Deus está querendo que dentro dos nossos corações temos a oportunidade de dar valor. Valor. Jericó é o lugar onde o cego se torna a ver. A capa não tem mais valor, ele lança a capa. E agora ele tem vestes diferentes, declara coisas diferentes. Né? Nós não entendemos isso e nós ficamos fixados em vestes. A veste está declarando que eu sou crente. Mas a Bíblia fala que nós estamos revestidos, né, de uma couraça de justiça, de um capacete de salvação. Nós estamos revestidos de coisas que nos faz como Ele é. Nós estamos revestidos de coisas que não são carnais, que não são deste mundo, mas são coisas celestiais. Revestidos de Cristo. Nós estamos preenchendo nossas vidas com aquilo que nos traz vida. Jericó é lugar de incerteza, mas se torna um lugar de restauração, mudança de valores. Deus quer que nós mudamos os nossos valores. Ele quer fazer tanta coisa em nossas vidas. Toda vez que eu quero parar, o Espírito Santo pega aquela mão dele, tão linda. Eu tô aqui. A mão do Espírito Santo é diferente de qualquer outra mão. Glória a Deus. Porque ela não faz nós tremer com medo. Ela nos ergue. E ela nos coloca de volta no caminho. Aleluia. A igreja primitiva não era chamada crentes. Não tinha títulos de placa de igreja. Chamavam eles a seita do caminho, porque o Espírito Santo levava eles de volta para o caminho. O Espírito Santo, ele está neste lugar, a mão dele estendida. Aleluia. E ele não está querendo fazer você famoso. Ele está querendo botar você de volta no caminho. Amém. Aleluia. Porque o caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. Nós separamos as coisas e achamos que não são adicionais, mas ele estava falando, eu sou o caminho. Você pode achar muitos caminhos que parecem comigo, mas eu sou o caminho. Aleluia. E o Espírito Santo, ele está aqui com uma função de Deus para colocar-nos de volta em Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente todo o poder que você precisa para agora, que você precisa para amanhã. O homem foi restaurado a ponto que Jesus chegou para ele e falou: existe neste lugar filho de Abraão. Abraão tem filhos que não são filhos de nascença, são filhos de uma promessa. Gente, ele não é filho de Abraão porque nós nascemos na genealogia hebraica, não. Nós somos filhos de Abraão porque nós nascemos pela fé. Amém, aleluia. Cremos naquele que nos coloca no caminho, que nos ministra a verdade e nos traz vida. Tem gente aqui que está sendo retornado para o caminho. Deus está pegando a mão. Segura a mão e vai no caminho. Mas se eu não está fazendo nada, então, não é coisas espirituais que Ele está colocando no caminho. Você saiu do caminho, Ele põe de volta no caminho. Porque Ele tem trajetória. Não estamos indo para ficar em Jericó. Nós estamos entrando na cidade de Deus, na cidade do grande rei. Davi era o rei da terra. Mas o grande rei, a descendência dele, ela era superior. A Jerusalém que nós vamos entrar
não são feitas por mãos humanas. Ela não vai, nós não vamos entrar nela andando. Ela vai descer do céu e nos encontrar. Aleluia. Ela vai descer e nós vamos entrar nela. Lá tem mansões com o nosso nome. Tem gente preocupada de onde eu vou conseguir uma casa. Deus já tem uma casa para você. O do Hamanax, o Genevato de Opreshavanage, Rutsuniga Vatia Berquate, Unandrios Madavete. Às vezes nossas preocupações são com as coisas que temos aqui, mas isso não tem valor. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro apartamento. Deus me deu um apartamento, eu não tinha dinheiro no banco, não tinha um tostão. E por algo que não faz sentido, um dia eu tinha $30 mil no banco. Eu estava comprando uma casa, um apartamento. Benjamin era para nascer ainda. Nós pegamos a casa em abril, perto do nosso aniversário de casamento. Ele nasceu em maio. Eu não tinha dinheiro para nada, gente. E quando eu entrei naquela casa, eu achei interessante que a moça que estava mostrando casas para nós, ela mostrava casas lindas. E ela falava, mas essa é a sua casa. Sua casa. Essa aqui é a sua casa. Então eu só mostrando essa casa para você entender. Ela não tem um quintal grande, ela não tem piscina, não tem nada, mas essa sua casa tem. E ela voltava a mostrar. Eu vi umas 50 casas. Ela falou, essa aqui é bonita, mas essa aqui é a sua casa. Sua casa. E a gente foi, aplicou para o banco, foi 6 semanas. Eles não retornavam para nós. Eu falei, gente, não vou ter casa nenhuma. 6 semanas. Né? Eu me lembro, quando a gente foi pegar a aplicação, a mulher chegou para nós e falou assim, ó, você não vai conseguir essa casa. A moça que mostrava a casa falou, essa aqui é a sua casa. Mas a moça que nos estava dando um crédito falou assim, você não vai conseguir essa casa, você não tem crédito, você não é ninguém, você não é nada. Ela começou a nos humilhar. Eu falei, ok, moça, tudo bem. Eu nem pensava que ia ter condições, agora estou tendo condições. Vamos pegar esse treco. 6 semanas passou e eu falei, mãe, ela falou, se você não recebe em 3 semanas uma ligação, você não conseguiu nada. 3 semanas, eu falei assim, dobra de 6, com medo de ligar, eu liguei para ele. Aí eu, rapaz, estamos esperando, faz 2 semanas que já foi aprovado. Eu falei, como? Eu falei assim, a moça que nos estava humilhando foi a moça que assinou os nossos papéis. Ela pessoalmente, gente, escuta o que eu estou falando, ela pessoalmente foi lá e nos deu quase um cosign para eu pegar o nome. A moça que estava nos mostrando que nosso valor era insignificante, mas eu acho que Deus mostrou o valor para ela, nosso, no reino. Nós temos de entender o valor do reino, é diferente. Eu entrei naquela casa. Aquela casa comprou todas as minhas casas depois. Toda vez que eu precisava de uma casa diferente, porque eu tinha mais criança, comecei com 1, depois teve 2. Aí eu consegui uma casa por nada. Vendia casa no mesmo dia. Coisas que são absurdas. Comprava e vendia casa no mesmo dia. De manhã eu vendia, de tarde eu comprava. O treco não faz sentido nenhum. Mas para Deus tudo faz sentido. Amém. A gente tem de entender algo, a gente esquece. É o caminho que é importante. Não são as distrações, não são as conquistas, é o caminho. Mantenha a sua vida no caminho. Focaliza no Senhor. Confia nele, o Senhor. Põe todo o seu esforço em Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Jesus quer botar você de volta no caminho. Ah, pastor, mas eu não estou desviado, não estou falando desviado. Sabe quando a gente fica na vitrine? Você está indo com uma pessoa lá no mall, você fica na vitrine. Quando você nota, a galera já está lá no final. E você está aqui na vitrine, você ficou, e você atrasou.
nós ficamos assim. Talvez foi uma promessa, talvez foi um dom, talvez algo que Deus colocou, talvez até o próprio trabalho de Deus. Um dia eu fiquei zangado com o Senhor, falei, Senhor, eu não quero trabalhar para o Senhor simplesmente porque é o meu salário. Eu não quero não. Eu quero fazer por gratidão. Eu quero fazer porque eu te amo, Senhor. Eu quero fazer porque eu tenho um salário toda semana. Não quero nada disso, Pai. Aí você pode falar, pastor, você não existe. O mundo não é assim. Exato, eu não sou deste mundo, nem você é. Amém, aleluia. Aí se você perder, pastor, a gente perde. Mas aí a gente ganha. Tem coisa que a gente perde, tem coisa que a gente ganha. Deus fez Zaqueu perder muito dinheiro. Mas retornou ele o título de ser filho de Abraão. O que o diabo roubou de você? Para você hoje ser tornada a tua estatura de varão de varoa de Deus. O Espírito Santo quer pegar a sua mão e te levar. Não para aquilo que você quer, mas de volta para o caminho. Aquilo que Ele está trabalhando na sua vida para você alcançar. Eu quero orar por você, a gente vai tomar ceia rapidinho. Mas eu preciso orar para você. Jesus comeu na casa de um pecador, no caminho de ser o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na sua missão que ele tinha de alcançar, ele viu, ele foi reconhecido como Filho de Deus. Ele viu pessoas ser transformadas. E viu as pessoas mudarem o seu valor. E você pode ver, ele fez isso em todo lugar. Todo que passava, gente, demoniados se tornaram seguidores de Cristo. Não fique de boca aberta, porque um crente, uma pessoa que não era para ser. Gente, esse é o Evangelho. O Evangelho faz nós ficar louquinhos. Não para nós sermos algo. Meu sonho com 20 anos de idade vai ser milionário. E com 21 meu sonho era ser filho de Deus. Amém. Que coisa, gente. De milionário para ser filho de Deus. Apaixonado com essa ideia. Vou falar assim, o que você quer fazer com a sua vida? Eu quero orar. Você está doido, gente. Se você vai para o colégio, eu falei, um dia desse eu vou para o colégio, mas hoje eu quero estar perto do meu Jesus. Que o valor mudou. O que você quer hoje? Ah, pastor, mas eu preciso pagar. Gente, eu tenho 3 filhos. Eu sei o que é pagar conta. Sei muito bem o que é sufoco. Os melhores dias da minha vida não foi pensando nas contas, mas foi pensando no meu Jesus. Amém. A alegria que eu tenho foi feita daquilo que eu não posso, não tenho controle. Foi feito naquilo que foi me dado como oportunidade. Deus está te dando uma oportunidade hoje, meu amado. Toma ela. Não seja igual aos outros que estavam seguindo a multidão. Seja como Zaqueu, acha o lugar para ver o Filho de Deus. Seja igual aquele cego que gritava até perder a sua voz. Aquele que perde a voz, ele ganha visão. Aquele que perde aquilo que ele tem, ele ganha o que ele não tinha. Eu quero orar por você. E depois vamos tomar ceia e vamos celebrar o Dia das Mães. Mas deixa eu orar por você. Não precisa vir na frente não. Eu quero orar por você. Deus quer ministrar na sua vida onde você